Olá, pessoal, tudo certo? Bom, então o nosso tópico de hoje são os planos de caráter territorial e como é que o turismo está inserido neles. Então, até então, a gente viu alguns planos setoriais, como, por exemplo, os PEDITs, né? Um plano setorial de turismo que está inserido, então, portanto, dentro de um planejamento mais amplo, que é o plano plurianual do Estado, enfim, que vai contar todas as ações do Estado, entre elas, né, o plano de turismo. Mas também existe um outro tipo de plano, que são aqueles que têm como base o território, um recorte de determinada área, e aí vão propor uma série de ações para aquela área, né? É como se eu pegasse assim, né, vendo essa imagem aqui, o mundo real, e fizesse uma análise desse mundo real em diferentes camadas, né? E a partir dessas camadas, então, eu conseguisse definir de alguma maneira um modelo espacial que eu quero para aquela determinada área. E eu tenho planos de diferentes aspectos nesse sentido, como, por exemplo, o plano diretor de uma cidade, né, que vai definir o modelo espacial de uma cidade, como é que a cidade deve crescer no futuro, não é? As áreas para habitação, as áreas para comércio, indústria, resolver alguns possíveis conflitos de uso, enfim, essa série de questões de ordenamento urbano. Eu tenho também, por exemplo, o zoneamento econômico ecológico, que faz parte daí já da política nacional do meio ambiente, que cada estado deve ter. Então, esse aqui, por exemplo, né, é do Rio Grande do Sul, numa escala de 1 para 250 mil. Então, o mapa do estado aqui, e aqui aponta, né, o que é afloramento rochoso, agricultura, água, areia, banhado, campo, mata, mineração, silvicultura. Então, a partir dessa cartografia, digamos assim, né, e desse estudo, vão se definir os possíveis usos, né, e os outros usos que são, de alguma maneira, restritivos em determinadas áreas, né? Então, de alguma maneira, a gente tem esse tipo de planejamento aqui, seja no zoneamento econômico ecológico, seja no plano diretor, ou inclusive nos planos de manejo das unidades de conservação, né? Por exemplo, se eu tenho um parque nacional ou uma área de proteção ambiental, ou outras classes de unidades de conservação, é obrigatório que essas áreas tenham um plano de manejo, né? Que indique, então, o que eu posso ou não posso fazer naquelas áreas, em quais zonas, enfim, quais são as ações pretendidas para o futuro, né? E que, como a gente viu, esse plano preferencialmente seja feito de uma maneira participativa, né? Aqui, por exemplo, né, um plano de manejo da APA Rota do Sol, que fica ali na Serra, né? Então, por exemplo, aqui a faixa de domínio da rodovia, teria previsto aqui, não é? Que seria uma zona de uso agropecuária, uma zona de potencial extrativista, áreas de conservação, né, zonas de conservação. Enfim, esse mapa, claro que o plano de manejo não se restringe a isso, não é? Isso, na verdade, é um anexo, mas ele, de alguma maneira, está regrando, então, como é que deve se processar os usos do solo nessa área, né? E aqui, por exemplo, plano diretor, né? Esse aqui de Cachoeirinha, né? E é importante comentar que os planos diretores, por mais que eles tenham uma tradição e uma história bastante longa, né? O próprio urbanismo, enquanto disciplina, é uma coisa que já vem lá desde do século XIX, né? No Brasil, o Estatuto da Cidade, que regulamentou um dispositivo que tinha na Constituição de 88, que o Estatuto da Cidade é de 2001, foi que definiu, então, o que seria a política urbana do Brasil, né? E aí definiu uma série de instrumentos legais, enfim, para a gestão urbana, e entre eles, né, a obrigatoriedade do plano diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes ou cidades turísticas. E esse plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos, né? Então, a cada 10 anos eu devo ter esse plano diretor e muito nesse processo de entender, né, por essa revisão, o planejamento como um processo. Então, não adianta nada eu fazer lá aquele plano, enfim, fiz em 1970, está lá, né, e a cidade real acaba não seguindo esse plano, né? Ele realmente busca ser um instrumento, né, para que o poder público tenha ações e tenha instrumentos de gestão para lidar com o uso do seu território. E, inclusive, uma das discussões bastante forte, né, é essa permanência, muitas vezes, ou essa dualidade entre uma cidade que é a cidade formal e uma cidade que é a cidade informal.
né, aquela que estaria fora do plano de alguma maneira assim, né, ou as habitações irregulares, enfim, uma cidade que se produz à margem, né, desses regramentos. E sobre isso, eu coloquei para vocês um podcast ali disponível, em que tem uma conversa, uma discussão sobre isso, né, sobre as limitações dos planos diretores nessa integração com a cidade informal. Né? Então, aqui, por exemplo, né, vendo esse mapa de Cachoeirinha, né, ele define aqui, então, o que são unidades de conservação no município, áreas de proteção permanente, e aqui a gente vê que tem várias, digamos assim, como eu tinha comentado anteriormente, já uma escala de normas, né? Por exemplo, áreas de proteção permanente são definidas no Código Florestal, que é uma lei enfim, de âmbito federal, mas que vai ter uma incidência, portanto, no âmbito local, inclusive vai ser depois incluída no plano diretor, né? Como essa necessidade de preservação da mata ciliar ali, né? Dessa área próxima às águas. Né? E aí depois aqui as definições do que seriam então zonas industriais do município, zonas residenciais, comerciais, enfim, zonas mistas, né? E aí então eu tenho uma série de classificação das atividades que vão ser possíveis ou não em diferentes zonas, de acordo com essa. Né? Bom, para a gente entender então um pouco toda essa história de plano diretor, enfim, a influência que isso tem no turismo, é importante a gente considerar, então, que ocorre, né, uma coisa que se chama produção do espaço urbano. Né? Então, as pessoas acabam vivendo em cidades por uma série de razões, né? E a gente tem um pouco essa revolução urbana a partir da segunda metade do século XX, em que a maior parte das pessoas passam a viver nas cidades, né? E o campo, então, destinado à produção, enfim, acaba sendo submetido a essa lógica das cidades. E como vocês devem perceber, um terreno numa cidade, ele vale mais do que no campo, ou né, um terreno em um bairro nobre vale mais do que um terreno na periferia. O que faz isso? Né? A partir do que se produz esse valor em relação à terra, né? O valor fundiário. Então, tem uma série de elementos. Né? Nas cidades, um ponto que vai ser importante vai ser a situação desse terreno frente ao conjunto de infraestruturas urbanas que eu tenho, né? O acesso que eu vou ter a diferentes infraestruturas. Por exemplo, essa imagem aqui na Faria Lima, em São Paulo, uma das áreas mais caras, digamos assim, né? Do país. Em contraponto, talvez, a uma outra área no fundo aqui, né? Enfim, a gente nota, né, que uma zona aqui densamente urbanizada, né, que se estimulou a construção de prédios bastante altos, enfim, que eu tenho essas avenidas de circulação aqui, uma ciclovia no meio, enfim, né, uma área toda dotada de uma infraestrutura e de serviços, né, e cuja localização faça com que o preço do solo aqui seja caro, diferente, por exemplo, de uma área na periferia em que eu não tenho isso, né, e aí isso se contrapõe com uma série de direitos sociais, né? O direito à moradia, o direito o próprio direito à cidade, né? A ter acesso a essas infraestruturas, o acesso à mobilidade, o acesso à saúde, o acesso à educação, enfim, como é que isso vai ocorrer nesse âmbito da distribuição e da cidade, né? E aí nessa produção do espaço urbano, é importante eu considerar que isso ocorre, né, na produção de diferentes atores. Eu tenho, por um lado, empresas, famílias e Estado, eu poderia dizer assim, como grandes três atores, né? As famílias que procuram um lugar para morar, as empresas que procuram um local para produzir, né? E o Estado que, de alguma maneira, vai regular e administrar enfim, esses usos, né? E essa circulação das pessoas. Né? Então, e aí nesse processo de produção do espaço urbano, eu tenho, de alguma maneira, assim, três fases diferentes que são reportadas a três, digamos assim, atores distintos. Né? Então, eu tenho, e aí no setor privado, né? Por exemplo, em uma cidade, né? Eu tenho as incorporadoras, que são aquelas que vão, de alguma maneira, fazer os loteamentos. Então, imaginem, por exemplo, em Pelotas, agora uma coisa que está acontecendo nessas áreas próximas ali à BR, enfim, que possivelmente no passado eram áreas rurais, há não tanto tempo assim, atrás, né?
são propriedade de alguém que decide transformar essas áreas rurais em loteamentos urbanos, né? E essa simples transformação faz com que o valor da terra passe a valer bastante mais. Muda também o próprio regime de imposto, por exemplo, e essa terra também é dotada de uma série de infraestruturas, né? Enfim, para ter um terreno urbano, eu preciso ter ali o acesso das vias, eu preciso ter luz, preciso ter a coleta de água, enfim, né? Essa série de infraestruturas. Então, quem vai, de alguma maneira, preparar esse terreno para que ele seja loteado, né, vai ser a incorporadora. O que muitas vezes acontece, né, e que acaba sendo um pouco o problema, né, que se torna a partir dessa dicotomia da cidade formal com a cidade informal, é que muitas vezes esses loteamentos são feitos sem essa infraestrutura, e aí depois é o poder público que de alguma maneira tem que correr atrás para dotar isto, né? E por isso, então, a importância de se ter esse regramento do solo antes e do poder público ter o poder e também, digamos assim, a responsabilidade, né, de que quando esses terrenos sejam incorporados, eles sigam essas normativas para que no futuro eu não tenha problemas, né, e para que eu tenha um uso mais organizado e eficiente do espaço das cidades. Né? Então, depois da incorporadora tem a construtora, que vai construir enfim, construir as edificações, os edifícios, muitas vezes eu tenho as empresas que estão juntas, e o próprio mercado imobiliário, depois que vai ser, né, regulado por essa troca, enfim, aluguel de imóveis, venda e compra de imóveis, enfim, e todo o valor que isso gera. Então, a gente consegue perceber aqui o quanto, para além dos serviços e para além de um espaço de vida, as cidades também acabam entrando enquanto uma mercadoria, né? A compra e venda de espaços e do uso dos imóveis, enfim, né, de acordo com a nossa localização. E aí é interessante a gente considerar um conceito, que é o conceito de função social da propriedade, né, que é algo que foi estabelecido na nossa Constituição e que vai, de alguma maneira, limitar, né, a propriedade, o direito à propriedade. Então, não é porque eu sou dono de um terreno, ou de um apartamento, ou enfim, de uma propriedade, que eu possa fazer com ela o que eu bem entenda. Né? Eu tenho algumas limitações em relação ao que eu posso ou não posso fazer, dadas, né, por essa necessidade, enfim, de que aquela propriedade cumpra a sua função social. Por exemplo, né, se eu tiver um terreno muito grande, baldio, no centro de uma cidade, né, todo urbanizado em volta, o que vai acontecer? Eu, de alguma maneira, estou evitando que outras pessoas acessem essas infraestruturas, né, da cidade, porque eu estou ali com aquele terreno baldio, está sendo uma terra, como se fosse uma terra improdutiva, né? Então o terreno não estaria cumprindo sua função social. E a partir disso, o próprio Estatuto das Cidades propõe uma série de mecanismos para que as prefeituras possam regular o uso do solo e, por exemplo, criar um instrumento que se chama o IPTU progressivo, ou seja, na medida em que eu não utilizo aquele terreno, o meu IPTU começa a aumentar. E aí, com isso, eu estimularia esses vazios urbanos, né, desaparecerem e essa cidade ser construída e concentrada onde existe essa infraestrutura existente, né, ao invés dessa expansão da cidade para outras zonas e essa necessidade depois de expandir os próprios serviços, né, e a infraestrutura até ela. Né? Então, a gente nota que o plano diretor ele vai justamente, então, ter essa série de instrumentos administrativos, né, de gestão da cidade, ele vai estabelecer, de alguma maneira, esse zoneamento, né, do que pode, o que não pode, das próprias construções, né, do modo que essas construções vão ser feitas, do limite de altura, do recuo da calçada, né? A própria lei de uso, ocupação e parcelamento do solo também vai incidir sobre isso, né? E sobre o modo como eu posso fazer esse loteamento, por exemplo, né? Ou como posso ocupar determinados terrenos. O Código de Obras, que vai definir uma série de normas sobre como é que eu posso e como é que eu devo realizar as construções naquela cidade, né? E aí, por exemplo, se no meu terreno eu tenho que ter ou não ter um muro, ou qual é que vai ser a obrigação de fazer o pavimento, qual vai ser
em algumas legislações dessa, né, qual que vai ser o recuo em relação à calçada, enfim, a marquise, né? Então a gente nota que essas diferentes leis vão ordenar essa construção da cidade e vão ter uma influência bastante forte na própria paisagem urbana, né, que por um lado vai ser, de alguma maneira, um objeto de interesse turístico, né? O turismo vai ter um interesse nisso, né, na visitação, enfim. E, por um outro lado, também o próprio turismo pode ser visto muitas vezes como uma estratégia de algumas zonas da cidade, né, para aquela cidade, como uma estratégia de econômica, enfim, para aquela cidade, né. Outros elementos que estão aí, né, que interessam o turismo, por exemplo, a dinâmica de acessos, a dinâmica da própria mobilidade, né. Então, dentro do plano diretor, algumas temáticas básicas assim que são tratadas em geral, tem, né, a questão da própria habitação, né, que é um problema bastante grande no nosso país, a circulação, a mobilidade, né, o trânsito, as atividades produtivas, onde é que eu posso ou não posso, eu vou determinar algum tipo de incentivo, por exemplo, né, a própria promoção da infraestrutura urbana, né, vias, eletricidade, saneamento, né, e aí no saneamento também entra a questão ambiental, né, as áreas de proteção ambiental, as áreas de interesse cultural da cidade. Então essa série de temas vão estar lá descritos, né, no plano diretor, qual que é, de alguma maneira, né, o plano diretor ele faz esse diagnóstico da cidade e um prognóstico, né, do que deve, para que caminho a cidade deve seguir dali em diante. Né? E aí, então, eu tenho essa série de instrumentos de gestão que eu vou só citar aqui, não vou entrar de uma maneira aprofundada, mas eu vou deixar para vocês o link de um canal que tem vários vídeos explicando cada uma desses instrumentos de gestão, né? Então, o IPTU progressivo eu já comentei, as licenças, né? Enfim, essa permissão de funcionamento dos estabelecimentos, por exemplo, que a prefeitura tem que dar. Então, se eu tenho uma zona residencial, né, num caso mais óbvio, assim, né, eu possivelmente tenho alguma restrição ali para atividades como diversão noturna, ou restaurantes, ou até mesmo indústrias, enfim, então por isso que eu vou ter essas diferentes o zoneamento, né, da cidade, permitindo o que pode, o que não pode, né, eu fazer em cada setor. Os coeficientes de aproveitamento, eles vão dizer a quantidade do solo, do terreno, né, que eu posso utilizar, ou que eu possa construir. Então, muitas vezes, por exemplo, eu não posso construir em 100% da superfície do meu terreno, eu tenho que deixar uma margem, né, justamente para que haja ventilação, a insolação, né, para que a cidade não fique completamente cheia, escura, sombria e fétida, como eram um pouco aquelas cidades industriais do século XIX, né? Então essas limitações, por exemplo, de aproveitamento do uso do solo, vem um pouco por aí, né? Claro que esses instrumentos, enfim, é bem polêmico, assim, né? Até que ponto eu possa limitar ou não, ou como realizar isso. E a gente nota que diferentes áreas da cidade têm diferentes coeficientes de aproveitamento e que isso mudou também ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu tenho zonas, e depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, no centro, até 59 eu não tinha esse limite de altura, e depois, então, passa a ter esse limite. Então, eu consigo olhar na paisagem da cidade, né, aqueles prédios antigos altos e os novos todos, de alguma maneira, menores, com recuo, né, com uma configuração bastante diferente, né. Um outro instrumento, né, que existe, é a outorga onerosa do direito de construir. Então, por exemplo, eu posso permitir que alguém construa em um local em que, teoricamente, né, esse coeficiente de aproveitamento seria menor, por exemplo, eu teria uma limitação de altura de um prédio de até 20 metros, e eu posso permitir que ele construa mais, sei lá, 5 metros, se ele pagar por esse direito, né? E aí esse dinheiro pode ser utilizado em outras políticas do município, né, como a própria política de habitação.
Então, isso seria a outorga onerosa do direito de construir. Isso cria todo um mercado também de créditos, né? Existe um caso bastante conhecido é o de São Paulo, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, né, a partir disso, seria ler aquele texto do Flávio Vilaça, que ele, de alguma maneira, procura definir um pouco o plano diretor, né? Aquele texto é um pouco anterior ao Estatuto da Cidade, então algumas coisas que ele disse ele já avançou, mas eu acho que ele é interessante nesse sentido de fazer essa crítica e também ouvir o podcast, esse eu coloquei que também faz um pouco essa relação, né, entre a cidade ideal, que seria do plano diretor, e a cidade real, né? Sempre lembrando que, de alguma maneira, esses planos eles acabam sendo utopias urbanas, né? Cidades que a gente gostaria de ter, não necessariamente concretas, né? E depois eu deixei ali o link para vocês alguns de alguns planos diretores, né? E deixa eu ver aqui no aqui o texto do Vilaça, né? Aqui o plano de bombinhas. Enfim, deixei aqui, né, o link de alguns planos diretores. O que eu gostaria que vocês fizessem? Entrassem nos mapas e nas leis, né? Claro que não é lei, a lei como um todo, né, mas de alguma maneira se identificar com essas grandes seções do plano diretor que existe, né, e depois entrassem nesse aplicativo que se chama Google Earth, ou então se vocês colocarem no Google Maps também, né, que esse aqui pode ser, né, e acessarem um mapa desses, como por exemplo, aqui eu tenho o mapa do plano de Pelotas, né? E eu estou notando aqui, né, como é que é esses diferentes zonamentos, por exemplo, aqui o limite de altura, né, a área de interesse cultural do centro aqui, né, amarela, depois a área de interesse da Coab Tablada, enfim, então o que eu gostaria que vocês fizessem? Vissem essas diferentes zonas de um plano diretor, escolham uma cidade, né, e depois acessassem aqui o Google Earth e usando o bonequinho, né? Usando o bonequinho aqui, vocês vão poder navegar na paisagem dessas cidades, né? E a partir disso, então, eu queria que vocês buscassem ver como é que está descrita ali aquela zona, né? E a proposta para aquela zona e o que está previsto no plano diretor, tá? Então, eu entrei aqui, por exemplo, em Porto Alegre. Essa daqui, ó, é a rua Gonçalo de Carvalho e, por exemplo, essa rua aqui, ela está no plano diretor como uma zona de interesse cultural, né? E que restringe, por exemplo, a poda dessas árvores aqui, né? Eu vou sair daqui porque eu queria mostrar para vocês, na verdade, era uma rua próxima a essa, né? Eu estou fazendo Porto Alegre aqui porque vou deixar Pelotas para vocês realizarem, né? Ou as outras cidades que vocês moram, enfim. Daqui, por exemplo, na Avenida Independência, né? Então aqui a gente pode ver um pouco aquilo que eu estava comentando, ó. Eu tenho essa avenida aqui, que era um eixo de expansão do centro, ó, que eu tenho esses palacetes antigos, bem próximos à calçada aqui. Nas esquinas, né, alguns prédios mais altos, né? E aí a gente vê aqui essa diferença de altura, por exemplo, desse prédio para esse. Por quê? Porque pelo plano anterior, de alguma maneira, como esse terreno aqui era de esquina, ele tinha uma limitação de altura maior, né? Eu poderia construir mais do que aqui. E depois aqui, por exemplo, essa necessidade de recuo que eu tenho aqui, ó, isso muito em função do tamanho do lote, né? Então, dependendo do tamanho do lote, eu tinha essa necessidade de fazer esses recuos e a altura que era permitida eu construir. Então, o plano acabou criando um pouco essa paisagem, né, que eu particularmente não acho uma coisa esteticamente muito interessante, né, parece essa cidade banguela. Então, acho que isso nos auxilia
a entender também que o plano diretor nele, enfim, por mais que ele busque ordenar e regrar as coisas, ele às vezes tem consequências que, enfim, são controversas, né? E aí uma mudança recente que eu tenho no plano atual da cidade permitiu um novo padrão de altura, né, para zonas especiais, e a Avenida Independência é uma delas, justamente porque é uma avenida com uma infraestrutura urbana bastante densa. Então a ideia do plano, né, é justamente adensar essas áreas em que eu já tenho infraestrutura, ou seja, né, fazer com que eu tenha maior produção de espaços urbanos nessas áreas, né? E aí, então, vocês notam aqui, né, já um prédio novo, né, com um gabarito é essa questão da altura, né, bastante diferente, né? E aqui, no fundo, um outro sendo construído. Então, a gente nota o quanto essa regulação também influencia na própria construção civil, né, e em outros aspectos da economia da cidade, né? E, por exemplo, eu vou sair aqui e vou sair do Street View e vou para um outro bairro que tem um outro regramento, né, que não está na área central da cidade, que eu tenho esse estímulo à expansão, né? Vou aqui para o bairro Vila Assunção, por exemplo, né? Então, se eu deixar aqui, ó, eu noto que esse é um bairro, uma zona predominantemente residencial. Então, aqui eu tenho a impossibilidade de construir prédios, por exemplo, né? Uma série de limitações em relação ao comércio, que aqui existe, né? Enfim, então a gente nota o quanto esse zoneamento, de alguma maneira, ele faz esse diagnóstico do que é a cidade e também estabelece esses padrões e regras para o uso futuro. Então, a tarefa que eu gostaria que vocês fizessem é simples, é vocês, então, acessarem o plano de algumas cidades dessas, né? Acessarem ali o mapa e também a descrição, né? Então, ver um pouco a estrutura desse documento, ver como é que estão descritas algumas zonas, o que indica para aquelas zonas, né? Olhar no mapa ali e acessar esse aplicativo aqui e fazer esse passeio, né? Essa navegada. E aí uma coisa que vocês podem fazer depois para a gente ver em conjunto em aula, vocês podem marcar os locais a partir desse pontinho aqui, né? Então, vocês podem inserir um marcador, por exemplo. Então, eu vou botar aqui o marcador Vila Assunção, tá? Botem OK, né? E aqui vocês podem escrever o que vocês estão vendo ali, a relação que vocês estão fazendo com o plano diretor, né? Então, aqui, ó, área residencial, né? O limite de pavimentos, por exemplo, que existe, né? Ou de atividades também, enfim, qualquer coisa aqui, OK, salvei, né? E depois, vocês clicando aqui em arquivo, vocês podem botar em salvar, né? E salvar meus lugares, aqui ele vai salvar o conjunto de lugares que vocês têm aqui nessa pasta meus lugares, né? Ou salvar lugar aqui. Vou colocar aqui salvar lugar como, né? E aí, então, eu vou salvar como KMZ aqui, vou dar um nome, né? Vou salvar. E aí, então, se eu entrar naquela pasta lá, vou ter esse arquivo, vocês podem me enviar esse arquivo pelo e-aula ali, né? Antes do nosso próximo encontro, né? No dia 2, que aí eu vou recuperar eles, né? E aí eu vou fazer esse passeio virtual com vocês, com os lugares que vocês marcaram, tá certo? Então era isso, qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.